Os bloqueios estão provocando falta de combustível e alta nos preços. Alguns brasileiros estão indo até para o Paraguai, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Na zona leste de São Paulo, os cartazes avisam: não tem etanol nem gasolina comum, só sobrou gasolina aditivada. Na zona norte da cidade, o flagra do telespectador, o exato momento do aumento no preço do etanol. Ontem, em Águas Claras, no Distrito Federal, teve posto cobrando quase R$10 num litro de gasolina. Depois de muita reclamação, o preço voltou ao patamar antigo. Todos nós estamos totalmente indignados aqui por conta do oportunismo dos empresários. E na contramão, hoje em Brasília, teve um posto da Asa Norte que resolveu vender gasolina mais barata por causa da ação do Dia da Liberdade de Impostos. Terminou em congestionamento e filas quilométricas. No Rio de Janeiro, está difícil abastecer. E, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, metade dos postos está zerada. E pode ficar pior amanhã. Nem uma gota de nada, tudo zerado. Quem conseguiu, penou. Foram 12 postos, eu entrei, são 12. Nenhum do Recreio aqui, nenhum com combustível. A procura foi tanta que no Mato Grosso foi preciso limitar a quantidade de combustível por consumidor. Só 20 litros, né? Pra gente trabalhar igual a gente trabalha, rapidinho acaba, né? E a gente fica sem. E teve brasileiro que saiu de Foz do Iguaçu para abastecer no Paraguai. Aqui no Paraguai a gente acha um preço mais acessível e, por enquanto, ainda uma quantidade mais acessível também. No Recife, as filas começaram ontem à tarde ainda e a gasolina acabou. Faltou gasolina e quando eu parei no posto lá na frente já tinha acabado a gasolina, teve que vir empurrando até aqui. Em muitas cidades de São Paulo, as filas também são imensas. No preço do combustível, a gente enxerga toda a cadeia de produção. Na gasolina, por exemplo, entra o preço vendido na refinaria, os impostos, as margens da distribuidora e dos revendedores e o etanol, que entra na composição. De março para cá, a gente viu a Petrobras anunciar ajustes quase diários nos preços dos combustíveis. Mas, na média dos postos, a gente nota que eles sobem mais depressa do que descem. O presidente do sindicato explica que isso tem a ver com o nível dos estoques. Quando eu estou com estoque, eu tenho que analisar o que eu faço. Se for uma baixa de preço, eu posso usar o meu estoque para poder fazer uma média com o meu consumidor, ou não. Cada posto toma a sua decisão. Quando sobe, cada posto toma a sua decisão também. Ele pode, dependendo do estoque, ficar mais tempo sem subir. Mas é uma decisão pessoal de cada dono de posto. Hoje não dá para dizer de cabeça qual é o preço do combustível no posto. Só nesse bairro aqui em São Paulo, esse aplicativo que funciona por localização mostra que em uma distância de 1 quilômetro, a gasolina pode variar de R$ 3,89 a R$ 5,10. Essa oscilação de preços é comum no mercado financeiro em momentos de incerteza. Mas quando essa lógica é aplicada na economia real, quase sempre o consumidor perde. Quando você cria um ambiente onde você tem muitos reajustes de preços, você perde um pouco o referencial. Né? Quando você perde o referencial, você cria oportunidades, né, para algumas distorções. A melhor estratégia é comprar só na baixa. Mas a Suelen encheu o tanque com a gasolina a R$ 5,10. Preço ruim, né? Tá muito caro para quem usa o carro no dia a dia. Eu estou abastecendo, principalmente porque eu tenho filhos pequenos. Então, se eu tenho alguma emergência, eu precisar, eu tenho por onde correr. Virou negócio de risco, posto de gasolina, né? Olha... Parece dinâmica de corretora. Só que eu diria que, infelizmente, quem mais perde com isso é o consumidor final. Porque quando o mercado não está em equilíbrio, em geral, o preço fica mais alto, quando tem condições de concorrência. Quando tem a concorrência e aí entra-se num determinado equilíbrio, o preço fica mais baixo. Então, essas variabilidades acabam até gerando mais renda para os postos de gasolina e quem está pagando essa diferença é o consumidor final. 4 postos foram interditados por aumentar o preço da gasolina de forma abusiva no Recife. O repórter Bruno Fontes tem as informações ao vivo. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. O posto que foi autuado é esse onde nós estamos, aqui na zona sul da cidade do Recife. Ontem à tarde, o litro da gasolina aqui estava sendo vendido a R$ 8,99. O PROCON foi chamado,
veio para cá, fez a interdição por 72 horas, ele continua aqui fechado e o dono do posto foi multado em R$500 mil. Uma prática abusiva, a elevação desse preço de uma hora para outra, sem uma justificativa, sem justa causa, desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. Outros 3 postos também foram autuados, estavam vendendo gasolina entre R$ 4,89 e R$ 5,99. O Sindicato dos Postos de Combustíveis, eles disseram que esses valores são praticados e são de responsabilidade dos donos dos postos e não do sindicato. Então fica esse recado, se você perceber essa prática abusiva, faz a denúncia ao PROCON. Doni. Bruno Fontes, do Recife.